Muito boa noite, meus amigos. Hoje, dia 28 de maio, egrégora gratitude. Estaremos tendo a honra de receber o Robson Mozart para fazer o nosso objetivo maior, que é essa vibração de amor e de cura para essa lista aí de quase 100 nomes de amigos que estão com algum tipo de adversidade. Queria pedir, Robson, inclusive, para você incluir Inês Gonçalves Ferreira, que não deu tempo de colocar nessa lista, tá? Ok. E Inês Gonçalves Ferreira. E logo após, o meu querido sobrinho André Melo Gardner, Gardiner, né? Gardner, É Gardner. Gardner, Gardner. isso. Ele vai nos trazer hoje a história da Umbanda. Na hora que ele se apresentar, ele fala um pouco mais para vocês. Eu fiz questão de convidá-lo porque um dia tive a honra de recebê-lo aqui em casa e nós começamos a conversar sobre o tema e eu vi que ele tinha tanto conhecimento que eu falei, cara, você precisa ir lá. É um grupo ecumênico, um grupo de pessoas que estão sempre abertas para aprender, para conhecer, né? Ele é um estudioso do tema. Eu tenho certeza que vamos ganhar muito com ele aqui junto conosco. Então, sem mais delongas, Robson, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E a hora que você quiser, eu ponho a música, se apresente, por favor, a palavra é toda tua. Boa noite a todos. Os que não me conhecem, eu sou um membro da escola, do grupo Mais Atitude, e nós temos tentado perpetuar a tranquilidade, paciência e ajuda às pessoas que tanto necessitam da nossa colaboração. Não fazemos tudo pelo mundo, mas dentro da nossa possibilidade, nós fazemos o que for possível. Agradeço a todos a presença hoje e vamos iniciar o nosso trabalho. Gostaria que todos pudessem fechar os seus olhos, relaxar no lugar onde estiverem acomodados e respirar profundamente, visualizando talvez um nascer do sol, talvez uma árvore cheia de flores, como melhor aprouver a cada um. Então, respirem profundamente, segurem a respiração por 4 segundos e expirem devagar, com tranquilidade, porque nós não temos a questão do tempo. Novamente respirem, sintam o ar entrando nos seus pulmões, indo para todas as células do seu corpo. E durante 4 segundos, mantenham o ar dentro de vocês. Agora expirem devagar, sentindo que
todas as suas células vão descarregando as coisas ruins, desnecessárias, que não precisam ficar dentro dela. Mais uma vez, respirem profundamente e mantenham esse ar preso por 4 segundos. Isso, muito bom. E agora, soltando esse ar bem devagar, sentindo que todas as mazelas, as coisas ruins no seu organismo vão descarregando nessa expiração. Vamos respirar mais uma vez. E agora sentindo que seu corpo está completamente limpo e a sua respiração está tranquila, limpa e saudável. E soltando o ar de uma forma tranquila, agradável, e sentindo que o seu corpo está leve, tranquilo, e absorvendo tudo que o nosso ar pode te fornecer. Agora vamos imaginar que estamos percorrendo uma estrada dentro da floresta. Uma floresta pequena, muito tranquila. O solo é de barro socado. Portanto, você não tem problemas de machucar os seus pés, porque você está pisando na terra direto. Você sente os eflúvios da terra subindo pelo seu organismo e você sente que todas as tensões estão sendo descarregadas. É uma estrada gostosa. O seu pé não se encarde de lama, porque essa terra já é um pouco mais dura, mais tranquila, e você vai caminhando. E no lateral dessa estrada existem muitas flores, cujo perfume você vai recebendo como um carinho. Sim, é um carinho da natureza te oferecendo uma graça. E é um perfume gostoso. E você vai caminhando nessa estrada totalmente cheia de flores. Nossa, como é muito bom! Coisas lindas, flores magníficas. Puxa, como isso é bom! Como é bom ver um mundo mais tranquilo, mais em paz e com uma grata satisfação da natureza.
que não é só ela fornecer esse benefício para você. A própria natureza se sente gratificada de dar esse convite. Então você vai indo, vai subindo mais um pouquinho nessa estrada e ela começa a ter uma leve subidinha, mas sempre florida, sempre com uma flor maravilhosa. E você acaba chegando uma boca muito grande de uma caverna. É uma caverna maravilhosa. Ela tem um salão muito grande. É uma, é uma caverna que ela tem um monte de pedras que ficam exalando uma luz dourada. E num dos cantos da caverna há uma corrente de água. E essa corrente de água recai como se fosse uma pequena piscina. Uma piscina bonita, cercada de pedras douradas, onde você pode entrar, porque essa água é bem quente. É uma água para que você possa relaxar. Entre nessa água gostosa. E agora você se identifica com essa. Ela lhe traz muitos sais minerais. Ela te traz muitas coisas boas, relaxamento, paz, tranquilidade e vontade de auxiliar ao próximo. Essa água te enche de energias boas e limpa todas as energias malfazejas que eventualmente possam ocupar seu mundo. E você vai sentindo uma situação extremamente agradável. E dentro dessa água, se sentindo quente, uma sensação muito boa, gostosa, você acaba se juntando a todos os outros membros, fazendo uma mentalização acima desta montanha. E você vai vendo que todos estão construindo uma luz forte, branca, mentalizando essa força. Vocês estão se pronunciando nessa força para que essa energia possa atingir as pessoas dela necessitam. É uma força branca, ávida, excelente e muito forte, que vai atingindo cada uma das pessoas cujo nome eu começarei a dizer. Peço agora, meus queridos irmãos e colaboradores, que possam aprofundar a sua contemplação.
comecem a pensar em cada um de vocês, em cada um dos seus corpos, e que cada um de vocês se permita receber uma luz magnífica do universo, uma luz dourada, maravilhosa, potente, que desça a partir do chakra coronário, na parte acima da cabeça, e que venha iluminando toda a sua mente, toda a sua cabeça, todo o seu pescoço, todos os seus olhos, desça pelos seus braços, pelo seu pescoço, pelo seu peito e pelas suas costas, desça pela sua coluna vertebral, venha até os seus quadris, as suas pernas, seus joelhos, indo também a seus pés. E isso vai energizando você, limpando você todas as energias negativas. Esse é um prêmio que você recebe por ter nos auxiliado grandemente nessa manifestação de hoje. Isso. Vocês agora estão suaves, tranquilos, regenerados. Muito bom. E ao momento de cada um de vocês, vocês podem ir voltando para o momento atual, voltando completamente restabelecidos, tranquilos, em paz. E essa paz durará todo o resto dessa semana. E vocês gozarão de uma saúde, bem-estar e tranquilidade durante todos os dias de suas vidas. E o universo conceda saúde para todos. Assim seja. Muito obrigada, Robinson. Eu tô aqui chorando. Obrigada, obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Tocou em mim demais, 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 demais. Obrigada. Ô, Cláudia, você não quer abrir sua tela? Que eu vou aproveitar e pedir para você, então, fazer o agradecimento para ele. Abre a sua tela para mim colocar você. Eu abri, tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Achei você. Então, por Nossa, favor, faz essa gentileza e faz em nome do grupo o agradecimento para o Robson. quando palavras tocam a alma,
E quando eu sou tocada na alma, eu espirro muito. Eu espirrei, 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 espirrei. Sabe quando você só tem vontade de chorar, de agradecer? Meu, obrigada, obrigada, obrigada pelas palavras, obrigada por ter tocado meu coração nesse dia que foi um dia feliz, não posso dizer que não, mas, meu, você devia fazer isso nas ruas, assim, para todas as pessoas que quisessem escutar, porque foi muito marcante. Obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. Eu agradeço profundamente. Obrigado, Cláudia. E Robson, antes de você sair, vou te pedir uma gentileza. Receba o André para nós, por favor. Você me ouviu, Robson? Sim. Boa noite, André. Estamos recebendo você com muita vontade hoje e com muita curiosidade para conhecer uma série de coisas sobre a Umbanda, tanto a sua a sua natureza, a parte do conhecimento primordial dela, como também a, a vinculação com outras religiões. Agradeço você, meu amigo, por poder elucidar tanta coisa para nós. Grande abraço e que você seja feliz na sua exposição. Boa noite, meus caros. Todos me escutam? Sim, com certeza. Estamos te escutando bem. Seja bem-vindo, André. Por favor, a palavra é toda sua. Bom, boa noite. Eu me chamo André Bezerra de Melo Gardner, tenho 40 anos, sou formado em rádio e televisão pela Universidade de São Judas Tadeu, sou um bandista. Meu irmão, minha esposa e eu, junto com meu pai, temos a felicidade de seguirmos com um trabalho no terreiro, que é um terreiro familiar, um terreiro pequeno. E como o Renato disse, meu querido tio, a gente tem tido algumas conversas sempre que a gente se encontra e a curiosidade de saber sobre a Umbanda só aumenta, né? Eu escolhi o tema da história da Umbanda porque ele é um divisor de águas para muita gente, né? É um tema bélico, ele é um tema espinhoso, é um tema delicado, porque toca muito em questões raciais, em questões de atravessamentos, de pessoas que vieram para cá em navios negreiros, né? Mas assim, muito axé pra gente nessa noite. Axé significa energia, poder, força de realização. Eu quero começar essa exposição aqui contando um itam que eu gosto muito. Na Umbanda se tem por via de regra saudar uma entidade chamada Exu em primeiro lugar, que ele vem no Candomblé na qualidade de orixá e vem na Umbanda na qualidade de entidades ancestrais que nós carregamos com a gente a partir dos seus filhos e filhas e filhos de santo. E é um itam que fala sobre Exu e Oxalá. Um dia, Oxalá tinha cada vez mais humanos para fazer e não queria perder tempo recolhendo os presentes que todos ofereciam. Então ele disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada, por onde passavam os que vinham à sua casa, para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma oferenda. Oxalá nem tinha tempo para visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. Exu coletava os ebós para Oxalá, recebia essas oferendas e as entregava.
Exu fazia muito bem o seu trabalho e assim Oxalá então decidiu compensá-lo. E Oxalá decidiu que todos os que viessem à sua casa teriam também de pagar alguma coisa a Exu. E assim Exu mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá, armando um ogó, que é um poderoso porrete, afastando os indesejáveis e punindo quem tentasse burlar a sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez dali a sua casa, na encruzilhada. Ganhou uma rentável profissão, ganhou seu lugar, a sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Desde então, ninguém pôde mais passar por uma encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu. Esse Itan conta sobre a importância de um comportamento de terreiro, onde se entra no terreiro e se sauda primeiro a Exu. E essa é uma das histórias que vem ratificar essa importância de se alimentar a Exu, que é uma entidade que ajuda muito na cura, na materialidade, na manifestação dos desejos, naquilo que a gente quer mudar para as nossas vidas. Para O abordar a André, história da Umbanda, o André, você falou que isso é um Ita, é isso? Itan, Itã. O que Itan, que é um Itã? Itan, eu falei aqui, é uma palavra de origem iorubá, que significa história ou conto. Ah, perfeito. Tá. Gratidão. Para abordar esse tema, bom, além da minha vivência em alguns terreiros, além de eu ser filho de santo da minha tia Rosa Maria, que me apresentou para os orixás, além de ter uma vivência espiritual também junto com a minha mãe, que sempre me foi um apoio nas questões existenciais da vida, eu tomei por base aqui o podcast Atina para Isso, do pai David Dias, pai de santo David Dias. Ele é um mestre em ciência da religião pela PUC e também com suas entrevistas com Guilherme Watanabe, ele é um historiador da USP, e escolhi 3 episódios, que são a Macumba de Juca Rosa, o Calundu de Luzia Pinta e o Feitiço de Pai Galvão, além de recorte sobre a fundação da Umbanda e seus desdobramentos, né? Versar sobre um tema tão vasto como a Umbanda e complexo é entender que é um universo inesgotável, né, gente? São muitas fontes e que são, por muitas vezes, dentro dessa seara que eu vou abordar aqui, retiradas de boletins de ocorrência policial e que, obviamente, como em todas as religiões, carrega muitas controvérsias, né? A Umbanda, ela é um termo em disputa. Vai ser muito difícil a gente sair desse lugar, mas elucidar um pouquinho do que eu colhi nesses episódios como curadoria me fez ter uma visão bastante séria sobre a história da Umbanda e a partir dos marcos, né, que se tem pela história. A Umbanda não tem como objetivo apenas a incorporação, mas sim a cura. Curar o quê? Você começa numa jornada, é uma iniciação. Duvido que quem está aqui hoje... Agora o Pauli resolveu cantar aqui, me desculpa. Tá atrapalhando muito o canto dele? Não, Não. 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 É uma jornada, é uma iniciação, assim como é a nossa vida, né? Mas é uma iniciação dentro de várias ritualísticas que vêm nos enriquecer, né? E em algum desses momentos eu tenho certeza que algum de vocês deve ter falado: para, que eu quero descer, acabou para mim. Mas sim, o objetivo da Umbanda é curar, né? Dores físicas, dores mentais, dores espirituais, problemas materiais. É isso que muita gente recorre à Umbanda, né? Agora, dentro do marco de 15 de novembro de 1908, é um dia que fica para a história da Umbanda e é tido por muitos adeptos da Umbanda como aquilo que seria a fundação da Umbanda, né? Para muitos é a invenção da roda e para muitos aquilo já existia. E é esse paralelo que eu vou traçar aqui.
juntar o passado, olhar o presente e pensar em como construir um futuro. Mas o que é a Umbanda? Umbanda era uma cultura de valorização de povos ancestrais socialmente excluídos. Esse termo Umbanda ele surge em 1888 no livro The Folk Tales of Angola, do L. Chatley, que vem a ser a arte da cura. Entender de onde viemos, para onde vamos e como chegamos aqui. Como se deu essa história e por quem ela foi contada é importante para que a gente possa entender o que é um mito e o que é verdade. Claro, dentro da interpretação de cada um. O que é Bantu? A palavra Bantu ela é derivada, ela significa pessoa ou humanos. Os Bantus eles são um grupo étnico africano que habitam a região da África do Sul, do deserto do Saara, Congo, Angola, Benguela, Cabinda, Luanda, inclusive, que é uma corruptela de Aruanda, lugar dos pretos velhos, das entidades de luz, e Benguela. A maioria dos mais de 300 subgrupos existentes, grupos étnicos, ela é formada por agricultores que vivem também da caça e da pesca. Estes subgrupos possuem como em comum a família do tronco linguístico Banta, né? Bantu ou Bantu é um termo utilizado para se referir a esse tronco linguístico que deu origem a diversas outras línguas no centro, no sul do continente africano. Atualmente, mais de 240 milhões de pessoas falam a cerca de 500 línguas Bantu originadas por povos que viveram há mais de 5, 6 mil anos atrás. De que forma que a gente analisa o passado? Se olha para ele de uma forma superficial ou mais aprofundada dentro da história da Umbanda? Então, assim, o que se praticava na tenda do Zélio Fernandino de Moraes não era a mesma prática dos morros cariocas, por exemplo, né? E esse dia é tido como um marco da fundação da Umbanda. E num determinado momento desse dia 15 de novembro, numa reunião de mesa de centro espírita, um garoto de 7 anos, de nome Zélio Fernandino de Moraes, se levanta dizendo estar incorporado de um espírito, de um padre que se dizia indígena, de nome Frei Gabriel de Malagrida, mas se intitulava como Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para ele não haveria caminhos fechados. No dia seguinte, no dia 16 de novembro de 1908, dizia-se iniciar um ritual que anos depois seria chamado de Umbanda, na tenda Nossa Senhora da Piedade em Niterói. Depois de 50 anos, lá nos anos 70, Zélio se intitula como um fundador da Umbanda, né? Então, o que se tem hoje é que a Umbanda é uma religião afro-brasileira que foi, assim, inventada a 15 de novembro de 1908 por um garoto de 17 anos, branco, incorporado num padre de um centro espírita que se apresentava como indígena e que fundou uma tenda espírita com o nome de Santa Católica. Então, olha o reboliço, né, dessa história que deixa muita gente de cabelo em pé. Mas é um marco, né? É um marco nacional, todo mundo se aglutina nos terreiros, nos lugares para vivenciar esse marco, um dia de muita energia. João do Rio, que é um jornalista, ele escreve A Crônica Investigativa, no início do século XX. Ele escreve essa série e as religiões no Rio, depois em janeiro de 1908, ele escreve mais uma série investigativa intitulada O Falso Espiritismo. Então ele vai em diversos lugares que se dizem espíritas, né? Ele visita cartomantes, pessoas que dão consultas com anjo da guarda, até chegar em uma sociedade que ajuda a alavancar o kardecismo. Nessa sessão de mesa branca, o espírito chamado, nessa sessão de mesa, perdão, baixa o espírito chamado Pai João. Ele fala com pretos velhos, misifi, passa remédios, canta um ponto e vai embora.
Os assistentes, então, desse centro espírita, como é comum nos centros espíritas, tentam doutrinar esse espírito, dizendo que ali não é o lugar dele e que ele precisa passar por uma espécie de escola e, a partir daí, encontrar a evolução. Qual é a visão do espiritismo? O João do Rio, ele alega que são poucos os lugares espíritas de fato, pois para ser espírita é preciso ler a obra de Kardec, que é uma lógica. Numa sociedade daquele tempo, onde as pessoas do subúrbio eram analfabetas, né? E, por convenção, acaba se aglutinando aí o espiritismo e a trama vai se adensando, né? Nessa questão sincrética da Umbanda. Zélio, então, intitula seu trabalho como Espiritismo de Umbanda Branca e Demanda. E no caso da tenda Espírita Mirim, que foi uma outra tenda fundada por ele, Espiritismo de Umbanda Branca, que é um tipo de ritual de doutrinação dos espíritos ligado mais ao espiritismo do que a Umbanda propriamente dita, praticada lá no Rio de Janeiro no início do século XX. E que Umbanda se pratica no início do século XX? Como Leonardo da Cunha, que era o bisneto do Zélio Fernandino de Moraes, enxerga essas manifestações em Zélio Fernandino? E qual é a perspectiva do Leonardo a partir do Caboclo das Sete Encruzilhadas? De que forma se institui aquele ritual? Forma-se ali, então, um grupo, a partir de Zélio, em conjunto com Benjamin Figueiredo, e se institui esse marco. Depois dessa institucionalização, nasce o que se diz como um embranquecimento da Umbanda, com valores que se perdem dessa questão dos povos banto, do centro-africano, e de valores europeus, como alta magia e, entre outras coisas, começam a entrar em cena. Mais um ponto de soma nesse sincretismo. O ponto central aí é uma tentativa de unificação da Umbanda por conta dessa diversidade. E aí no Congresso Nacional de Umbanda, de 16 a 26 de outubro de 1942, existe essa tentativa, que é um marco. Mas o Zélio, ele morre em 1975, se intitulando Espírita de Umbanda. Os grupos que, de certa forma, sofrem uma opressão do Estado, da polícia nessa época, acabou não sendo essas pessoas brancas responsáveis por essa formação, mas sim esse povo periférico, povo das favelas. E dessa forma o termo espiritismo de Umbanda ele ganha força como uma tentativa de fuga e proteção de práticas e rituais da Umbanda dos povos marginalizados. Mas para o Zélio isso funciona como uma identificação, né? Existe uma ideia de legitimar dizer que Tata Tancredo é o fundador da Umbanda, mas onde nasce essa ideia de que Tata Tancredo é o rei, Tata Tancredo é o Tata? Dentro dessa história oficiosa da Umbanda, que não se verifica, né, oficialmente, surge Tancredo da Silva Pinto dentro de uma vertente de Umbanda chamada Molocô. A explicação possível é que, de alguma forma, ele surge em 1950 para se legitimar dentro da Associação de Zélio Fernandino de Moraes. Mas essa é uma vertente que era repreendida pela Federação do Zélio, onde não se via legitimidade por conta de práticas como sacrifício animal, danças desconhecidas, transe e toque de atabaque, tendo em vista que isso é a Umbanda propriamente dita. Tem tudo isso dentro da Umbanda, como formas ritualísticas, e não reconheciam o Molocô como Umbanda. Então essa Umbanda oficial de Zélio meio que toma para si, né? Se apropria culturalmente dessa Umbanda. O Molocô acaba sendo vista como uma outra religião, porém existe ali uma formação em conjunto com o pai Mano Eloy, em conjunto com outros sambistas e estivadores. Tata Tancredo, ele recebeu tempos depois um título no High Life Club do Rio de Janeiro
no dia de Natal. Esse título endossava o Tata como chefe da Umbanda. No Jornal da Federação do Zélio, postam uma nota de repúdio a esse episódio ao dizer que eles estavam tentando criar uma Umbanda personalista e tentam boicotar esse título. Esse caráter difamatório, ele se dá por conta do fato de que o Tata, ele é um homem negro e emergente dentro da Umbanda. Então ele formou grupos de carnavais, tem músicas premiadas com o nome dele, como General da Umbanda, que é a mais famosa. E além do fato da Confederação do Zélio considerar o High Life Club ali um espaço de depravação, né? Um espaço para sediar carnavais, e que isso não podia se associar a Umbanda. Dentro do que se considera como o embranquecimento da Umbanda também, esse é um dos episódios que atestam um caráter hipotético dessa vertente homolocô pela federação. Uma curiosidade sobre o Tata, Peraí, muito André, comum. André, pera só um pouquinho. Antes de você falar sobre o Tata, para que ele não se perca, o Marcos já há algum tempo levantou a mãozinha aqui, queria te fazer uma pergunta. Deixa Fica à ele, vontade. ele e a Júlia falarem com você, depois você volta aí no Tata, aonde você parou. Marcos, por favor. Por favor. Oi, boa noite, André. Boa noite. A, a Júlia é filha de Yansan. Eparrei minha mãe. É, minha pergunta lá atrás, você estava falando sobre a África, Uhum. né? O, essa relação da Umbanda com a África, assim, que eu nunca entendi muito bem, assim, quer dizer, tem na África isso lá, né? E tinha aqui, assim, seria na época dos escravos, né? Eles praticavam já a Umbanda, né? Ou não tinha o nome de Umbanda ainda, né? Era Não, não. uma cultura, uma religião de lá que os povos de lá trouxeram. Você falou que foi da África Central, né? Sim. Da África E, Central, e, e, Congo, a, e, a, Benguela, Angola. e Angola, esses países. Ah, tá. E aí, essa questão que deve ser de algumas de lá e se misturou, tipo, assim, porque são vários povos que também devem ter as suas religiões de lá, né? E aí se misturou aqui com os Sim, escravos, né? Se encontraram sim, esses povos africanos e esses povos africanos fizeram uma mistura e surgiu a Umbanda, que não, depois foi nomeado, isso foi institucionalizado, é isso? sim. Assim, dessa, Aqui dessa origem, dessa origem, eu vou sim. discorrer aqui mais adiante sobre alguns personagens que compõem, né, o que seria a formação desse atravessamento de África para o Brasil e como eles ajudaram a formar o que se conhece como a Umbanda antes do Zé. Aí é no meio da história que vai, mas a Umbanda, ela é uma religião de matriz africana com sincretismo brasileiro, dos povos originários, que vieram dos navios negreiros com os indígenas que aqui estavam, entre outros povos excluídos, né? Socialmente excluídos. Aí você vai ter cigano, baiano, boiadeiro, etc., entre outros. Estivadores, marinheiros, entre outros. Mas você vai entender ao longo da história aqui como esses personagens entram e ajudam a formar a história da Umbanda, Marcos. Ok. Tá ok. E Tá, obrigado. até a década de 50, na praia de Copacabana, isso é uma curiosidade interessante, aquilo não era um local de comemoração de festas de virada de ano.
nos anos 70, nos anos 60, o sacerdote de Molocô, Tata Tancredo, decide realizar encontros na orla do bairro da Zona Sul, e o objetivo dele era de aproximar pessoas da Umbanda, do Candomblé, para que houvesse uma diminuição do preconceito que essas religiões enfrentavam. Aquele momento servia para saudar Iemanjá, entregar as oferendas, fazer consultas espirituais com os pretos velhos, caboclos e entidades pertencentes a outras religiões. Depois de um tempo, essas pessoas de fora da religião passaram a se interessar também pelos encontros e se juntaram às celebrações, do que a gente vê hoje como o Réveillon, por exemplo, né, com as pessoas usando roupas brancas e tudo mais. Então, olhar para a presença do protagonismo de Tata Tancredo junto com Zélio ali em paralelo é perceber que existia já naquele período uma separação de, vamos dizer assim, classes, né? Enquanto o Zélio era um homem branco, de classe média, Tata Tancredo já era um homem negro, marginalizado, né, da sociedade. E aí, Marcos, respondendo mais um pouco, essas filosofias centro-africanas, elas atravessam o Atlântico para se remontar aqui. E dentro dessa remontagem, eu separei aqui a história de 3 personagens que eu vou contar para vocês aqui, que é o Juca Rosa, a Luzia Pinta e o Pai Gavião. Eles entram em cena para ajudar a gente a enxergar a Umbanda um pouco antes, um pouco não, né? Bastante tempo antes da formação do que viria a ser o marco do Zélio, né? Então, a macumba de Juca Rosa. Juca Rosa, ele era um carioca de meados de 1830 e 1840, que liderava uma religião possivelmente tida aí como nascedouro da Umbanda. Uma professora importante do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, que é a Gabriela Sampaio, ao descrever sobre o Juca Rosa, na tese dela, ela descreve um dos autos de apreensão de abordagem onde o Juca Rosa tinha como religião. Então, assim, esse é o depoimento, né? Uma sala onde existe um altar tão bem armado, como se fosse uma capelinha, onde o indivíduo toca um instrumento de pau, chamado por eles macumba, ao som do qual as pessoas que querem entoar cantigas em língua africana dançam uma espécie de fado. No fim, do qual alguns dançantes, como José Rosa, caía como morto. E era então que dizia estar com um espírito na cabeça. Rosa, que então era levado naquele estado para dentro de um quarto, para onde a pessoa que denominava suas filhas iam consultar sobre as ocorrências de sua vida, que quando saía do quarto já vinha sem o espírito ou sem o santo de cabeça. Com essa descrição, até mesmo pelos poucos registros históricos que a gente tem, dá para notar que o Juca Rosa ele foi um feiticeiro daquela região, não só pelos trabalhos de feitiçaria, mas também pelos guias que lhe acompanhavam, Pai Vencedor, Pai Zusa e Pai Quibombo. Isso é bem próximo do que se tem nos terreiros de hoje em dia. Pai Vencedor, ele tem alguma coisa próxima ao que seria Ogum ou um caboclo, Pai Zusa e o Pai Quibombo, que seriam os pretos velhos, né? Aí, em meados de 1870, era comum encontrar folhetins de jornal que exploravam essas práticas de terreiro, porque essas matérias elas davam muito ibope. E não eram chamados de templos, terreiros ou tendas, eles eram conhecidos como casas de dar fortuna. Então, esse termo fazia menção ao lugar onde era julgado pelas pessoas adquirirem ou obterem fortuna. Se dizia que nesses lugares era uma casa que prometia dar fortuna. Então, assim, é um outro recorte da edição do jornal do Corsário, que chama-se Casa de Dar Fortuna. Na Rua do Engenho de Dentro, perto da Praia Pequena, existe uma Casa de Dar Fortuna. Depois de 10 horas da noite, via-se uma grande quantidade de homens e mulheres de todas as cores. As imoralidades que ali se praticavam
são dignas de punição e contra elas reclamamos a intervenção da atual chefe de polícia. Então, assim, a todo momento, o nome do Juca Rosa ali vai ser atrelado a essas questões de casa de dar fortuna num sentido pejorativo, num sentido jocoso mesmo, né? Por mais que ele fosse considerado pelas pessoas que frequentavam a casa um ser importante, inclusive a elite da época, que se intitulava aristocrata, também frequentava, né? Mas ele era tido por muitos ali como um cafetão, ele era tido por frequentar e gerir como se fosse uma espécie de prostíbulo na época. Quando a casa do Juca Rosa foi interditada pela polícia, foi forjado um mandado de busca e apreensão e foram todos detidos do espaço para prestar depoimento. Nesses depoimentos, as filhas do pai de santo se intitulavam como costureiras, que é algo longe do significado do termo, para identificar como se fosse escamotear o que seria hoje benzedeiras, né? Então, assim, no período distante ali, até antes mesmo do espiritismo chegar no Brasil, lá em 1865, o termo feiticeiro era atribuído a qualquer pessoa que possuísse algum tipo de transe, né? Isso é mais um ponto de encruzilhada aí dentro das questões do sincretismo de Umbanda. Juca Rosa, ele é detido por um crime inafiançável. E aí, no mesmo dia, ele recebeu um mandado de prisão e de apreensão de todos os objetos que tinha na casa dele, mas o crime não tinha sido tipificado, não tinha sido especificado. Ninguém sabia por que ele tinha sido preso. Eles perceberam, como o fato de se tomar conhecimento dessas notícias por meio de jornais ou boletins de ocorrência, tira, né, o protagonismo de liderança e poder de ter uma história contada com um pouco mais de dignidade. Outro aspecto que dá para se considerar aqui é que as pessoas que apontavam o Juca Rosa como se ele fosse um aproveitador que tira dinheiro das pessoas. Ele tinha um ofício naquela época, ele não era um qualquer, né? Ele era um alfaiate. E até hoje, muitos pais e mães de santo têm uma certa dificuldade de distanciar o terreiro do dinheiro por conta de episódios como esse, né? Onde você, pelo fato de ser uma pessoa que é marginalizada, só quer se aproveitar das pessoas, né? E certa vez, a minha mãe passou por um trabalho que é esse ebó, né? E na rua da casa dela tem um terreiro. E ela se encontrava num estado de doença, assim, muito grave. E esses irmãos que tocam a Umbanda ali fizeram um ebó para ela com muitos alimentos, assim. São comidas que são servidas aos orixás em ordem de obter cura, né? E não cobraram nada, assim, fizeram de bom grado esse trabalho. Essa é uma das passagens da história que eu vivi da Umbanda que muito me emociona, assim, porque é bonito de ver o que é capaz de acontecer dentro de um terreiro. E voltando aqui à história, no trabalho da Gabriela Sampaio ainda tem descrições que concebem a proximidade do que era feito naquela época com o que é feito hoje em dia. Tem uma semelhança, né? Dentro dessas ritualísticas, então tem o batimento de cabeça, a presença de espíritos, utilização de pemba, que é uma espécie de giz, tem a dança, tem o batuque, tem reza, tem transe, tem incorporação, consultas e a cura, né? Eu posso falar só por mim, mas assim, e pelas experiências que eu já vivi em terreiro, o estado de cura, como você se sente depois de sair do terreiro, é algo assim surreal, salva vidas de verdade. E voltando aqui à história, entre os instrumentos tocados, né, um deles era chamado de macumba. Segundo os depoentes ali, era um instrumento de pau riscado de um lado e liso do outro lado, que para nós hoje é como se fosse um reco-reco. Também tem relatos de bolsas
que os cambones, que são auxiliares e íntimos das entidades, carregam ali materiais como vela, erva, charuto, cigarrilha, isqueiro, para que o curso da gira corra com essa assistência feita por eles. E naquela época se podia notar que essas coisas já existiam antes dessa fundação do Zélio, né? Isso a gente está falando de 1800, então, assim, é bem distante, né? Juca, por sua vez, ele se dizia devoto de Nossa Senhora de Conceição. E segundo os estudos da Gabriela aqui, essa ideia era simplesmente de se furtar das vistas da polícia, porque o sincretismo também serve para isso, né? O sincretismo ele foi responsável por... Desculpa, gente, eu vi que a Cláudia levantou a mão aqui, eu tô com a tela dividida, pode falar. Boa noite, André. Não, Boa tranquilo, se quiser noite. concluir o raciocínio, mas vamos lá. É, é uma pergunta e até curiosidade também. Que assim, você falou do instrumento agora, macumba, né? É, o que que você já está há muito tempo dentro dessa vivência e eu vejo que às vezes as pessoas, muito das pessoas que não conhecem, chamam de maneira até pejorativa as pessoas de macumbeiros, seja ela tanto do candomblé quanto da Umbanda. Agora você falando do instrumento, né? É, eu acho que quando vocês escutam isso, falam assim, é verdade, existe o macumba tal. Não sei se isso é real ou não no sentimento de vocês, mas até com uma forma preconceituosa as pessoas se referem a, a essa religião dessa maneira, intitulando as pessoas como macumbeiro. E esse macumbeiro é como se fosse um nordestino. Todo nordestino é baiano. E todo macumbeiro ou é da Umbanda ou é do Candomblé e a gente não sabe diferenciar qualquer uma da outra. Existe um ponto-chave de diferenciação. Essa história que você contou desde lá do início de 1908, salvo me engano, iniciou a Umbanda ou iniciou a Umbanda com o Candomblé e depois se separaram? Ou ali foi a separação? O que que você pode trazer aí de conhecimento para nós aí? A macumba, aqui no caso do Juca Rosa, além do instrumento, como eles intitulavam, era a própria ritualística em si, né? Eles eram chamados de feiticeiros naquela época, nesse tom jocoso que eu citei aqui, mas a Umbanda e o Candomblé têm as suas diferenças, sim. Hoje em dia, a Umbanda tenta entender um pouco mais o Candomblé e incorporar os orixás, o culto dos orixás, que é da qualidade exclusiva do Candomblé. Hoje em dia tem tido, inclusive tem até rincha, né, de candomblecista que fala que Umbanda não representa em nada algo que se possa dizer de matriz africana. Eles acham que é uma espécie de charlatanismo, como se, por exemplo, a Umbanda tivesse para o espiritismo ou para o catolicismo. Mas aí já é uma questão pessoal de cada um, né? E o que diferencia o candomblé da Umbanda basicamente é o culto aos orixás, quando a Umbanda cultua povos excluídos socialmente, como eu disse aqui, com relação às entidades. Então você vai ter o Preto Velho, você vai ter o Caboclo, você vai ter o Zé Pilintra, você vai ter marinheiro, estivador, você vai ter pombagira, você vai ter chumirim, e aí a gente já vai entrar numa outra rota que vai fugir muito aqui do nosso assunto, né? E aí, voltando aqui, tá respondido a sua pergunta, Denis? Não, tranquilo, beleza, entendi. Beleza? E aí, mas quando falam para você assim, e aí, André, esse é macumbeiro, tal, como é que é esse sentimento Eu tenho para muito vocês orgulho. assim? Para mim não Excelente, é problema nenhum, não. Se eu falar excelente, para um crente que obrigado. ele é crente, ele vai achar ruim? Pois é, aí que tá, né? Mas o porquê será que ficou como
algo jocoso, assim como você falou anteriormente da questão lá na história, o macumbeiro também ficou. Por que que será que É ficou dessa porque maneira? geralmente você vê que são pessoas socialmente excluídas, né? Geralmente é uma pessoa negra, uma pessoa pobre, né? E aí isso dentro de uma ignorância, por assim dizer, né? Isso vem das pessoas para a gente num sentido jocoso, sim, e vem bastante, não é pouco, não. Mas para mim tá tudo bem, eu sou mesmo, então não tem problema nenhum em afirmar isso. Aí, voltando aqui à questão do Juca Rosa, com relação ao sentido do sincretismo, da forma de proteger, né? Ele se dizia devoto de Nossa Senhora da Conceição. E a ideia era realmente essa, se furtar da polícia, o sincretismo como forma de sobrevivência, né? Numa tentativa de se dizer cristão ou católico, para que você não fosse açoitado pela polícia. Olha aí a jocosidade, né? É aí que entra esse lugar da ignorância, que geralmente são opressões sistemáticas que acontecem com o povo de terreiro o tempo todo. E dentro dos escritos, a seguir o livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, de Antônio Eliezer Leal de Souza, de 1933, a gente pode perceber que existe esse pensamento onde a elite branca da época constrói uma coisa que vai deixar a Umbanda nesse lugar de jocosidade, né? Então ele diz assim: a macumba se distingue e caracteriza pelo uso de atabaques, batuques, atambores e alguns instrumentos originários da África. Essa música bizarra, em sua irregularidade soturna, não representa acessório de barulho inútil, pois exerce positiva influência nos trabalhos, acelerando com suas vibrações os lances fluídicos. As reuniões não comportam limitações de hora, prolongando-se na maioria das vezes das situações até o alvorecer. São dirigidas sempre por um espírito, invariavelmente obedecido, sem tergiversações, porque está habituado a punir os recalcitrantes com implacável rigor. Aqui fica uma tentativa clara, né, de distinguir a macumba do Juca Rosa da macumba da Umbanda do Zélio. Vamos lá. Um quiprocó aqui para vocês. Quando falar de macumba, de novo, falando aqui para todos, mas falando também para o Denis, muitos afirmam que a macumba é uma árvore da família das lecitidáceas que tinha a madeira utilizada para a produção de instrumento musical. No Rio de Janeiro tem um lado da galera ali da Cidade Nova que aposta que a macumba é um instrumento, enquanto tem um outro lado da turma do Estácio ali que acha que a macumba é uma religião. E por aí vai. Agora, tem uma outra personagem aqui dessa história que ajuda a gente a colocar um pouco mais de lucidez aí em cima do que seria a Umbanda antes do Zélio, né? O Calundu de Luzia Pinta, em Sabará, Minas Gerais, no ano de 1743. Comissário do Santo Ofício, José Matias de Gouveia, recebe duas denúncias de dois mineradores a respeito do que na época era chamado de feitiçaria, charlatanismo ou curandeirismo. É interessante, né, que essa história ela se passa um século antes da história do Juca Rosa, né? Luzia Pinta, ela é angolana, de Luanda, e veio para cá quando tinha 12 anos, no século XVIII. Foi trazida ao Brasil pelo tráfico negreiro. Ela foi vendida por um fazendeiro para um fazendeiro em Sabará e ela permaneceu cativa lá por anos até que ela conseguiu a liberdade que ela tanto sonhava, a alforria dela. O sobrenome de Pinta pode ser o indicativo do local onde a Luzia Pinta, de onde a Luzia Pinta era, que é referente a um grupo étnico da África Central, da região do Congo, em Pinda, mas tem uma outra linha que vem dizer que esse nome também pode vir dos algozes dela aqui na fazenda, que é o João Pinto Dias e Manuel Pinto Dias. O termo Calundu, ele vem do Kimbundu e designa a crença africana que preza pela circulação de energia vital.
entre os espíritos e os ancestrais de determinadas pessoas que têm a preparação para receber esse calundu no corpo, ou de modo simples, em espíritos que incorporam sacerdotes, né? Outras pessoas que praticavam calundu passaram a ser empregadas em cerimônias de adivinhação e curas em Luanda, lá na África, na época de comercialização dos escravos, o antigo reino do Congo. Eles eram conhecidos como xinguilas. Segundo o historiador James Sweet, essa palavra ela é uma variante do vocábulo quilundu, que é um termo utilizado para designar qualquer tipo de espírito responsável por causar doença ou aflição passível de ser curada pela intervenção xamânica, pela intervenção de um sacerdote, perdão. E o calundu, em outras culturas, ele é considerado uma doença xamânica, né? Os rituais de calundu, que eram presididos ali por Luzia Pinta, ela era acompanhada de 3 auxiliares, todos eles ex-escravizados, que pode apontar também uma possibilidade de recursos por parte de Luzia Pinta para financiar, comprar, otorgar a liberdade desses parceiros, né, que acabavam ficando ali nas giras que a gente conhece hoje como cambones, que também é um paralelo do que se tem na Umbanda hoje em dia. Na América Portuguesa, havia cerimônias parecidas que aconteciam no século XVII, sem que recebesse essa denominação. Calundu passou a ser usado, então, para designar um amplo conjunto de práticas que iam da cura de feitiços em escravizados e adivinhação de bens furtados por homens brancos. A Luzia Pinta, uma mulher preta, angolana, feiticeira, que tentava, após comprar a liberdade, sobreviver com algumas práticas com que viria a se tornar o que conhecemos hoje como a Umbanda, né? O Santo Ofício, que era o lugar onde essas denúncias eram julgadas, era uma instituição ligada aos valores da antiga monarquia portuguesa, que classificava o mérito desses indivíduos, uma espécie de casta de cada um, de acordo com critérios de famílias nobres, né? Os brasões ou estatutos de pureza e de sangue, o que fazia com que se desqualificasse os ofícios manuais ou qualquer tipo de ascendência que não fosse europeia ou católica, né? Uma análise clara aí sobre como essas pessoas eram tratadas naquela época. As denúncias feitas contra a Luzia Pinta, elas eram detalhadas pelos denunciantes que presenciavam esses rituais da Luzia Pinta dentro do terreiro dela. E eles tiveram a chance de julgar isso, pois eles viram, né? João do Vale Peixoto é um desses denunciantes e ele levava a mulher dele até a Luzia como forma de espiar isso, né? Nos registros do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, lá em Portugal, fica clara e notória como eles segregavam assim as pessoas que participavam desses transes, né? E vamos lá. Tem alguém levantando a mão aí? Eu quero me encontrar um pouco aí. Várias novelas, filmes, alguns livros até de história sempre ligaram muito a Umbanda à escravidão, principalmente por ser de uma origem afro, né? E você nos contou desse rapaz de 17 anos de idade aí, que foi branco, né? E quem praticamente criou a Umbanda. Que ligação tem com a escravidão e como era chamado então esses rituais que os escravos faziam, né? E que alguns, por licença poética, chamavam de Umbanda, o que não seria então Umbanda. Na verdade, esse termo ele foi ganhando força, né? Como eu falei aqui, ele apareceu a primeira vez no livro do L. Chatley, ali lá em 1888, como a arte da cura, dentro do que o L via ali dos rituais
de Umbanda, de cura, mas você pode perceber aqui que em vários lugares eles têm denominações diferentes. Em um lugar é macumba, no outro é Umbanda, no outro é Candomblé. No Brasil a gente tem uma expressão vasta, né, da cultura africana aqui. Você tem tambor de mina, você tem jongo, que mais? Agora tá me fugindo da memória aqui, mas você tem em Codó, lá na cidade do Maranhão, né, tambor de mina. O jongo também é tem a Umbanda, tem o Candomblé, tem as vertentes do Candomblé, de nações diferentes vindas da África, Nagô, Queto. Então, assim, a Umbanda, mais precisamente, o que eu tenho, o que eu trouxe aqui é essa tentativa de enxergar a Umbanda antes da formação de Zélio Fernandino de Moraes, com esses personagens que você pode ver aí 100, quase 200 anos atrás, já tinham práticas do que hoje se considera Umbanda, e não é uma tentativa de desqualificar o Zélio, mas é uma prova de como o que o Zélio fez foi retirar práticas do que se considera Umbanda hoje por povos originários, que conseguiram, né, de certa forma, resistir a essas iniciativas e manter a Umbanda com seus ritos originários ou ritos que vêm de outros carnavais e que é passado de geração para geração, né? É uma ritualística de oralidade. Então, por isso que quando se fala de ancestralidade, é como se fosse algo que você aprendeu com seu avô e que muitas vezes nem é questionada no catolicismo, no espiritismo, no judaísmo, né? Porque é tão tradicional que está posto, né? Não que essas pessoas não tenham sofrido nenhuma represália ao longo da história, mas com relação às religiões de matriz africana, sempre tem aquele susto, né? Do encantamento por hora e por ignorância na maior parte das vezes. E o que que levou, então, um rapaz branco que era espírita, né? Qual foi a ligação? Como ele trouxe, então, toda essa matriz africana, né? Dentro de um centro espírita, sendo um cara branco, né? Como que você conta para nós essa ligação, assim? Eu não sei responder essa pergunta. Essa é a minha dúvida também. Porque Pergunta de um assim, milhão de dólares, né? é isso, né? Ele observou aquilo. A gente não pode também negar que isso aconteceu. Aconteceu, é um marco, tá aí, é um fato, tá, tá posto também, né? Mas é a forma dele ter essa manifestação. O problema não é ter a manifestação, o problema é ter isso como um marco de algo que, que não é originário ali dele, né? Que não carrega essa, essa liturgia, essa cosmovisão da Umbanda, né? Da raiz, assim. Muitos filhos de santo hoje em dia, infelizmente, se formam em terreiros místicos, onde os pais de santo misturam as coisas e resolvem abrir um terreiro e fazer o que eles acham que devem, entendeu? É mais ou menos o que se vê nessa história do Zé de Fernando de Moraes. Né? Fala, Fábio. Antes de passar para o Fábio, só quero fechar essa pergunta contigo. Assim, um ubandista raiz, né? Ele aceita essa história do fundador rapaz branco, ou isso é uma história acadêmica e nos terreiros ela não é aceita? A importância desse debate aqui é justamente elucidar, porque tem gente que vai acreditar naquilo, como eu acreditei um dia, que era aquilo, e tá posto e não tem nada antes. Aí eu comecei a me fazer perguntas. Não é à toa que quando eu fiquei de frente a esses personagens aqui, eu falei, putz, tinha coisa antes do Zélio. E o Zélio tirou essas coisas das práticas de Umbanda, né? O atabaque, a imolação, a dança, as vestimentas, tudo foi sendo subtraído para dar lugar a uma coisa higienizada, vamos colocar assim, embranquecida. Esse é o termo.
Tá bom. Vamos escutar o Fábio, o que ele tem a dizer. Obrigado, André. Eu respondi sua pergunta? Você respondeu, mas me deixou claro que só esse assunto nos deixaria uma noite inteira Não, conversando, sim, sim, né? sim, com certeza. Então, por enquanto está satisfeito. Num outro bate-papo nosso, a gente prolonga esse assunto. Perfeito. Obrigado. Fábio. Boa noite a todos. Bom, pegando essa última parte desse bate-papo aí, voltando à pergunta do Denis, a grande diferença do terreiro de Umbanda e vamos chamar de terreiro de Candomblé, o Candomblé, ele cultua os orixás e tem o culto à esquerda, que seria os Exus. E aí Exu não orixá, mas o Exu catiço, que é o ancestral nosso, que trabalha na linha da esquerda, que é uma linha de segurança, de defesa. Vamos simplificar colocando dessa forma, tá? Essa é a principal diferença. No terreiro de Umbanda, nós trabalhamos com a mediunidade, com a nossa ancestralidade, que aí entra espíritos que já viveram em terra, inclusive a linha dos pretos velhos, hoje, que é uma das linhas de responsabilidade, de gerência espiritual dentro de um terreiro de Umbanda, a grande maioria dos espíritos de pretos velhos de um terreiro de Umbanda são de escravos, já foram espíritos escravizados, que entra na tua pergunta, tio, perguntando, né, falando, mas a origem não vem lá dos escravos. Então, essa é a grande diferença entre um terreiro de Umbanda e de Candomblé. Zélio de Moraes, agora indo para essa questão, veio no processo da construção dessa Umbanda, dessa linha de trabalho com os ancestrais, se surgiu as linhas nos terreiros que começaram a vir os caboclos, os pretos velhos, os herês, os boiadeiros, como o André já falou, na forma de mediunidade, de passividade, dando consulta, fazendo a caridade, denominando a arte da cura. Porque se você pega hoje e vê a tradução ou o significado da palavra Umbanda, ela nada mais é do que a arte da cura, ou o trabalho para a cura, entendeu? E tem alguns estudos que falam que quando chegou a história lá ao ponto de Zélio de Moraes, foi para simplificar, mas para dar uma ordem para esse trabalho dessa Umbanda mais simplificada, tirando a dança, o atabaque, tirando a, os trabalhos que são misturados com a linha do candomblé. Tá? Hoje tem terreiros que cultuam no seu congá, que seria o seu altar dentro do terreiro de Umbanda de Candomblé, você vai ter lá os orixás e vai ter a linha as 7 linhas de trabalho da Umbanda. E quando chegou o Zélio, foi meio que para fundamentar esse trabalho da Umbanda mediúnica, trabalho da Umbanda, que é aquele trabalho de você chegar num terreiro de Umbanda que não tem o culto aos orixás, que só trabalha com as linhas dos seus ancestrais, como já falamos aí, deles, né? E tem terreiros que não trabalham assim, trabalham diferente até hoje, não seguem essa, essa simplificação que aquela linha de Zélio de Moraes veio trazer. Mas não significa que um ou outro não tenham validade, não tragam a cura da Umbanda. São formas diferentes de se trabalhar. E quando o André fala do embranquecimento da Umbanda, é porque tanto a Umbanda
lá nos seus primórdios, quanto o candomblé, são religiões que se fundaram, se fundamentaram na, na escravidão, pós-escravidão e com os negros. E aí, com o passar do tempo, os brancos começaram a procurar, os brancos começaram a cultuar o candomblé e a Umbanda, e hoje o embranquecimento é apagar as raízes dessas religiões, é apagar o culto, a cultura. E com isso está se perdendo muito de valor dos trabalhos no terreiro. Então hoje você vai num terreiro, tem gente que não está tocando mais atabaque, mas está tocando guitarra e tem uma melodia que não é aquela melodia do toque do tambor. E até o toque do tambor e até a própria a entoação de um ponto cantado de um determinado orixá ou de uma determinada linha de trabalho, ele é um mantra, vamos dizer assim. Aquele ponto tem cura. Ele tem frequências sonoras que trazem cura. E esse embranquecimento está se perdendo esses valores, entendeu? Então existe toda uma, como eu vou dizer, não, a palavra, existe todo um trabalho dentro de terreiros antigos, de pessoas que se iniciaram lá atrás com gente que tem o conhecimento dessa cultura ancestral, que estão lutando para que isso não acabe, para que não se perca toda essa cultura, entendeu? Nós mesmos hoje, no terreiro que nós temos e que cuidamos e trabalhamos, nós fazemos o culto aos orixás, mas também as linhas. Então é um sincretismo, é uma mistura, é uma fusão. Tem uma parte do candomblé e tem a Umbanda. E isso é trazido pelo nosso ancestral direto, que é a nossa mãe de santo, que é a irmã do meu pai. Então é basicamente isso. Então não tem aí uma data, um período específico. Ó, nesse dia se criou a Umbanda. Ela é um caminhar de conhecimento ancestral de várias vidas passadas, de várias gerações passadas, e que isso tudo começou na África. Veio para cá com o culto dos orixás, e aí começou a se ter o culto à ancestralidade depois, e aí gerou a divisão do candomblé e a umbanda. Resumidamente é isso. Mas toda essa história que o André comentou é primordial, porque essa história fala sobre a luta dessas pessoas e não serem marginalizadas ou proibidas de cultuar a sua religião. Lá na Santa Inquisição se queimavam os bruxos. Hoje todo médium, não importa de qual religião, seriam as bruxas do passado queimadas na Inquisição. É basicamente Legal. isso. Obrigado. Olha, tô orgulhoso aqui, viu, meu irmão? Muito boa Aprendeu colocação. direitinho, né, André? Ele aprendeu direitinho, né? Não, tá ótimo. Voltando aqui, gente, vou pedir licença só para eu concluir aqui a ideia. Vamos lá. Infelizmente, o resultado dessa história da Luzia Pinta termina de uma forma muito triste, né? Ela sofreu degredo, foi parar no Algarve, em Portugal, foi torturada e ela ficou por muitos anos impossibilitada de voltar para Sabará. E a professora Ieda Pessoa Castro, ela afirma que, além de um sentido propriamente religioso, essa cultura dos calundus de Luzia Pinta também constitui uma denominação antiga do culto afro-baiano. James Sweet ele vai considerar o calundu colonial como uma aglutinação de vários ritos de cura praticados na África Central, que tinham em comum o fenômeno da possessão por espíritos e que o que se entende até hoje por incorporação, que está aí também amalgamado nas culturas de terreiro de hoje em dia, né?
Aí a gente tem o feitiço do Pai Gavião, que aqui é um pouco mais breve, e aí eu já encerro. Em 24 de julho de 1854, foi descoberta uma grande insurreição de escravizados que aconteceria aqui mesmo em São Paulo, em São Roque, e aí se espalharia por toda a cidade de Sorocaba, Una, Campo Largo, Araçariguama e Itu. Pai Gavião, conhecido como Coroado, que na verdade era o espírito que incorporava em José Cambinda. Ele era um grande articulador de toda a movimentação daquela comunidade naquela época. E era o guia que fazia isso, não era o próprio José Cambinda. E a gente entende hoje como se fosse um pai de santo. Ele era tido também como um feiticeiro. Naquela época, ele era entendido como um líder da comunidade que compartilhava saberes afrodiaspóricos também. Não se pensava nesse termo médium, né? Antes da questão espírita chegar até a gente. E esse pai Gavião, essa entidade era porreta, né? Ele foi um articulador de plano de insurreição dos escravizados daquela região. E esse grupo, ele era chamado Filhos das Trevas. Os adeptos da comunidade chamavam isso de grande ordem. Filhos das Trevas era o que a sociedade considerava que eles eram, né? As sessões do Pai Gavião, elas eram frequentadas, além de receber as pessoas da comunidade, elas também recebiam uma parte da burguesia daquela região, que, por sua vez, também realizavam denúncias contra o espaço ali. Durante a apreensão do Pai Gavião, junto com as pessoas da comunidade, o delegado quis pregar uma peça nele, perguntou se ele sabia adivinhar. Aí ele falou que sim, falou, sei adivinhar, pegou e falou, então quero ver se você sabe onde é que eu vou guardar essa caixa de charuto aqui. Ele falou, não, eu sei. Aí ele falou, mas eu preciso do meu vungo. Aí foram atrás desse tal de vungo aí. Nessas práticas do pai Gavião, vungo é uma espécie de instrumento que ele se utilizava feito de tecido, de madeira, com couro, erva, enfiados dentro de um chifre. Ele entra numa espécie de transe, sai do local de onde ele estava ali de dentro da delegacia e vai até onde estava a caixa. Mas aí, de sacanagem, os policiais da delegacia tiraram a caixa de onde realmente estava, numa tentativa de descredibilizar o poder dele, né? Nas sessões de gira, eu posso chamar de gira, como que é um termo mais comum, já vou explicar para vocês o que tinham instrumentos, como a gogô, atabaque, maracás, tudo que tem na Umbanda nos dias de hoje, ele pode ser entendido também como um precursor da Umbanda. Em 1854, já se notava essas práticas centro-africanas como oferenda com cachaça, né, aguardente, utilização de inquices, que são esses amuletos mágicos, como o vungo dele, defumação, incorporação e a utilização de cachimbos. José de Cambinda incorporava o pai Gavião, e era ele que dava as diretrizes que se tem como uma manifestação considerada dos cantos Banto e Yorubá. Quando se fala em manifestação Yorubá, se fala da manifestação através dos orixás, que está ligado ao candomblé. Nos bantos fica mais evidente essa influência da Umbanda, que é a manifestação a partir das entidades ancestrais que todos nós temos. Em um dos relatos ali, nota-se que tem um ritual de iniciação dentro do terreiro dele. E ele colocou esse vungo no meio, em volta de uma casca de lagarto, 2 Santo Antônio de nó, de pinho, um deles sem a cabeça, e uma panelinha betumada de cera, coberta por um vidro, conhecido pelo pai ali como galo, que é uma referência muito clara do que seria Exu na Umbanda, né? Aí ele convida um novo integrante para participar desse ritual, para que ele se torne parte dessa comunidade, né? Como uma iniciação, que é normal, no ritual de batismo, por exemplo, e isso é em metade do século XIX.
num estado escravocrata, com popularidade dos ritos surgindo ali, os burburinhos dessa insurgência, esse grupo começa a se tornar popular e as denúncias chegam para, mais uma vez, neutralizar a ação desse grupo. Essas acusações elas eram sempre fomentadas por um conjunto de leis, de nomes, de nome de ordenações filipinas, que antecedia até mesmo o Código Criminal do Império, promulgado lá em 1830, que dessa vez retirou todas as leis que condenavam as práticas de feitiçaria, as quais voltaram a ser condenadas no Código Criminal Republicano lá em 1890, com os artigos que proibiam, né, o uso de talismãs, cartomancia, cura de moléstias, prescrever curativos, substâncias. Então, para concluir aqui, gente, o raciocínio dessa exposição de hoje, a gente pode perceber muito claramente, através dessas referências que eu trouxe aqui, que a Umbanda, apesar do Zélio, apesar do Tata, elas vieram para o Brasil muito antes desse período, né? E o que fica evidente aqui, dentro dessa conversa que a gente teve, é também a tamanha riqueza e como resistiram essas práticas até hoje, né? É assustador no começo, assim, para quem não conhece, assim, fica, poxa, tem imolação, né? Tem bebida, tem fumo, tem isso, tem aquilo, mas são paradigmas que você vai quebrando ao longo de uma percepção de religiosidade dentro dos terreiros, né? Quando se fala em imolação animal, por exemplo, a grande maioria dos animais que estão ali sendo usados na ritualística, eles servem como alimento para as pessoas, né? Então, é como se você fosse fazer um churrasco. E aí, no fim daquele ritual, você entrega essa carne para as pessoas comerem. Nada mais é do que um Pai Nosso antes de você comer a sua janta, independente de você ser vegano. É um alimento também para o corpo, para o espírito. E é assim que eu enxergo, que eu acho que é mais digno e bonito, porque tem muita gente que só taca pedra, mas não vai procurar saber o que é, nem como se dá esse tipo de prática, assim. Não quero dizer aqui para assustar vocês, mas, assim, tudo acontece dentro de uma harmonia tão surreal, tão incrível, que me cativou e eu tô aí, né? E aí, para finalizar, tem mais um Itan aqui, que é o Chapéu de Duas Cores, que é uma história de Exu. Conta a lenda Nagô que na aldeia de Ajalá havia dois irmãos muito unidos. Eles jamais tinham brigado entre si, nunca tinham se aborrecido um com o outro. A fama daquela amizade corria às aldeias e todo mundo comentava, fazendo disso admiração em geral. Um dia, Exu andava por aquele lugar e ouviu referências sobre o fato. Então, ele resolveu fazer um teste sobre a fortaleza daquela amizade. Descobriu os dois irmãos arando um campo, dividido ao meio, por uma estrada estreita. Eles trabalhavam cantando, cortando mato, com afiados facões e conversando sobre diversos assuntos. Aí Exu pôs na sua cabeça um chapéu pintado de vermelho e preto, sendo que de cada lado só se via uma única cor. Então Exu passou pela estrada entre os dois irmãos, os saudou dizendo: "Bom dia, meus irmãos unidos." E os irmãos responderam a Exu em uma só voz. Mas Exu passou por entre eles, sempre olhando para frente, e seguiu adiante até desaparecer na curva da estrada. Aí um dos irmãos perguntou ao outro: "Quem era aquele homem de chapéu vermelho?" Aí o outro respondeu: "Mentira sua, o homem usava um chapéu preto." O irmão que viu o homem de chapéu vermelho se sentiu ofendido e, pela primeira vez, mostrando-se aborrecido, devolveu a ofensa. E o que tinha visto o homem de chapéu preto ficou aborrecido também. Daí eles começaram a discutir num desentendimento sem igual. A raiva cresceu tanto que eles terminaram se agredindo com palavras e depois ainda brigaram armados de facão até que se mataram. E porque eles não tinham herdeiros, o campo ficou entregue às feras e às ervas daninhas.
Nós somos esse chapéu, né, de duas cores, multicolorido, dependendo do lado que cada um vira, e essas cores representam a gente, né, os nossos defeitos, nossas qualidades, o que as pessoas pensam ou concluem da gente, não importa, porque a gente tem que tentar entender como que a gente se comunica nessa encruzilhada que Exu vem trazer para a gente, esse trickster. Exu é um pregador de peças, né? Você pede. Eu já vou te atender, Marcos, rapidinho. Você pede paz para ele, ele não vai te dar paz, ele vai te ver no meio do caos para ver como é que você se sai até chegar à paz. Então é uma gramática assim bastante bonita e complexa de se ver e de se estudar também, né? É isso, meus irmãos. Muito obrigado. André, antes de passar para o Marcos, primeiro, Marcos, eu quero pedir para você aproveitar a hora que você for falar com o André e já finalizar fazendo um agradecimento a ele em nome do nosso grupo, tá bom? Antes de passar, André, duas perguntas, assim, um bate-bola para você falar bem rapidamente. Nos rituais indígenas, existe uma similaridade, pelo menos aos olhos do leigo aqui, né, com os rituais da Umbanda, com tambores, o tipo de dança. Existe uma ligação, uma inspiração? Essa é uma pergunta. E a outra é, como que a Umbanda vê líderes como Moisés, Buda, Cristo, o que essas entidades significam dentro da Umbanda? É a mesma coisa que você chegar para um japonês e tentar falar o que que é Papai Noel para ele. Basicamente é essa a visão. O sincretismo inclui Jesus, Jesus, vou dizer Jesus, porque tem outros santos que também se sincretizam com os orixás, mas que eu vejo pouco, dentro da minha experiência como um bandista, tá? E a gramática dos tambores, ela é muito rica, assim, é muito rica mesmo. Então, sim, certamente existe uma semelhança, e quando você vai tocar um ponto de caboclo, por exemplo, se usa o barravento ou congo de ouro, que é um tipo de toque ali no atabaque, que vai literalmente chamar essas entidades. Se eu virar para você e falar, ô Maurício, você vai me ouvir? Você vai voltar o seu rosto para mim? Mas se eu souber teu nome e virar para você e falar, ô Renato, aí você, opa, na hora você vai entender que aquilo é para você. Então, os tambores, essas ritualísticas, todas elas têm essa importância. Ela vai aonde ela tem que ir, aonde onde a vasta cultura afro-ameríndia brasileira, né, traz para a gente, né? Nós respiramos, tem uma fala do Gregório do Vivier, no Mano a Mano, do Mano Brown, que ele fala assim, a gente almoça e janta a cultura negra e não se dá conta, né? Então, muita coisa do que a gente tem na nossa cultura vem desse povo, vem deles, assim como vem dos indígenas também, assim como vem dos japoneses, assim como vem dos judeus, enriquecer a nossa cultura, mas infelizmente, quando se trata do povo negro, né, até hoje se tem um preconceito muito grande, infelizmente, em decorrência da nossa história mesmo, de colonização, de escravização, de martírio desses povos, né? Legal. Marcos, por favor, a sua pergunta e o agradecimento. Só emendando o que o Renato comentou, lá no Japão tem uma religião chamada Shintoísmo, que tem muito, é parecido muito com a Umbanda mesmo, né, que são os deuses da natureza, tem 180 milhões de deuses. E lá também tem oferendas, né? Tem oferendas ao altar, que é muito parecido. E sobre a percussão dos tambores, eu estava aprendendo aqui djembe, que é um tambor de Guiné.
E aqui na associação a gente estava tendo aulas, tal, tinha um djembe e tinha dança afro de Guiné. É um casal de argentinos, eles são argentinos, estavam dando aula. E aí a gente não conseguiu mais ter aula, que meio que tiraram, assim, eu não consigo mais. A associação meio que mudou o presidente da associação, que é do bairro aqui, e tirou, assim, sabe? A gente não conseguiu mais ter aula. Eu senti uma coisa meio, não é muito direto, mas foi que eu acho que isso que aconteceu, a gente ficou sem espaço, né? Agora a gente faz na casa da professora mesmo. E aqui no Rio Grande do Sul, aqui, que eu estou em Santa Catarina, né? Eu morei em Porto Alegre e lá tem muito umbandista, assim, muito umbanda lá. Eu fiquei muito surpreso, né? Se a gente acha que é a Bahia, né? Que é bastante, mas lá tem muito. Até parece ter mais que a Bahia, né? Uma coisa de umbandista, não sei se É você uma já ouviu comunidade falar. negra muito grande no sul também, né? Sim, O povo negro ocupou muito o sul também. Tem muita cultura de terreiro lá. E é isso que você falou do tambor é mais comum do que a gente imagina, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a gente vê esse ataque, né? Esse terreiro do pai David Dias, que é o terreiro Pai João de Angola, fica no Ipiranga, que é considerado uma área nobre, assim, vamos colocar desse jeito, e eles sofrem muitos ataques, né? O pessoal das igrejas evangélicas vai lá, coloca papelzinho de Jesus embaixo da porta, chamam polícia, e a gente está em 2025, né? Com acesso a informações, com acesso, inclusive, a você entrar lá e procurar saber do que se trata. Quando se diz quando se fala em iniciação, né? Cada cultura ela vai demandar um tempo. Nós jamais vamos, além de esgotar a temática das culturas, nós não vamos conseguir vivenciar as culturas em sua totalidade. Existem caboclos indígenas que eles dedicam a vida deles ao rezo, ao canto, a provisão, a caça, e é uma tarefa, às vezes, que aquele cara realiza a vida inteira, né? Os orientais têm essa cultura também de aprendizado que é muito boa, né? Do cuidado com as crianças, com os jovens, com os adultos e a terceira idade, assim, uma cultura riquíssima. E a cultura africana, parem para pensar nas melodias, na nossa poesia, no nosso samba, como ele é formado, como ele é fundamentado. Então é curioso, eu acho curioso, tamanho ataque às culturas de um modo geral, né? Não é só a Umbanda que sofre com isso, não. Acho que todas de alguma forma sofrem, mas tem uma incidência, acaba tendo uma incidência maior pelo fato de ter menos terreiros, né? Consideravelmente menos terreiros do que igrejas. bom, eu vou ao agradecimento. Obrigado, André, pela participação em nome da Egrégora, Eu que pela agradeço. atitude e foi muita informação e a gente gostou muito. A Júlia Muito adora. obrigado. E, e o Davidson também, obrigado, viu, Davidson? Foi muito forte, foi muito impactante a sua energia, a vibração. O Robinson, né? É, Robinson. isso, Robson, desculpa, Robson. Desculpa, Robson, obrigado, viu? Gratidão. Obrigado a todos que dedicaram seus tempos e estiveram aqui comigo, me ouvindo, e também ao Robson. Realmente foi excelente a vibração do começo ali, eu fiquei muito tocado também. Bom, André, eu tinha certeza que você traria uma visão bem bacana para nós.
Nós já tivemos, como eu comentei com você, uma outra amiga que hoje não pôde estar aqui conosco, mas que já veio trazer um pouco do conhecimento dela, né, dentro da Umbanda, e você abordou coisas bastante diferentes, bastante diferentes. Eu aprendi muito, te agradeço de coração e deixo a nossa porta aberta aqui para você, para toda a tua, todo o teu terreiro, né? Que quiserem estar aqui conosco, como eu te falei, aqui é um campo ecumênico, onde a gente troca experiências, né? É, muito obrigado mesmo de estar aqui conosco. O Robson já precisou sair, mas é tradicional que as vibrações dele são sempre muito bem-vindas, aquela voz tranquila, aquele conhecimento profundo que ele tem também de espiritualidade. Deixa eu abrir aqui a galeria. André, às quintas-feiras, o grupo da Egrégora, ele não é um grupo de WhatsApp, ele não é um grupo que fica aberto todos os dias, né? Mas de quinta-feira a gente destina para que se divulgue os trabalhos do convidado ou algum estudo que ele queira compartilhar, Instagram, livros, enfim. Se você não quiser entrar no grupo, porque eu sei que o seu trabalho te toma um tempo muito grande, às vezes ficar entrando em muito grupo só atrapalha, você pode compartilhar comigo e eu coloco no grupo. Caso você tenha vontade de entrar no grupo, você só me fala, tio, me manda o convite, eu te mando o convite, você entra, eu te coloco de administrador no dia de amanhã e aí você divulga o que você quiser, indicando livros, estudos, enfim, tá bom? Claro, Gente, posso fazer isso sim, sem problemas. Agradeço mais uma vez a oportunidade bendita. como é que a gente se Oxalá despede abençoe a na todos. linguagem de Umbanda? Como se despede? Que Oxalá abençoe. É uma bênção do nosso Pai Oxalá para todo mundo. Uma semana abençoada aí, um meio para o fim da semana. Então, que Oxalá te abençoe. É de Saravá que a gente vive. Saravá, Saravá é uma boa. Axé. Tchau, Tchau, gente. Uma gente. boa noite. Obrigado. Boa Muito noite. obrigado, viu? Tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite, boa noite.